Que legal, lituano, caramba. Lituano, então é dali que lá vem a em cima descendência que tinha nórdicos ali, os vikings e tal, Então né? eu tenho vontade de conhecer aqueles países, né? A Islândia, já visitei a Suécia, a Finlândia, mas quando eu fui jogar bola, então fui num esquema diferente, mas não conheço a Noruega, eu quero conhecer países que Não têm entendi, a ver você com... foi lá pra jogar bola? Quando eu tinha... na verdade eu não jogo bola, tá? Mas quando eu tinha 18, direito. 18, 19 anos, um primo meu, ele era técnico do Rio Branco de Americana, um time de futebol, ele levava a molecada para participar de copinhas internacionais. E sempre aquele negócio, Copa Internacional, nem todo mundo conseguia se organizar para ir, sobrou vaga, quer tentar ir? Eu ia, mas eu ia como reserva. Sempre fui muito ruim de bola. Eu fui nadador, Duda, então nadador tem o pé muito mole. Enquanto a molecada tá jogando bola com 13, 14, 15 anos, eu tava ali balançando o pé na água. Né? Você imagina que qualquer situação que entra em quadra, eu quebro o pé. Então não jogava, mas eu acompanhava o time. E como jogador, a gente chegava nas cidades, tinha passe livre de ônibus ali, acabava o jogo, a gente circulava. Então eu conheci muito da Escandinávia ali. Caramba! Um esquema bem barato, né? Que o que as pessoas pagam, às vezes, em 2 diárias de Europa, eu pagava em 20 dias. Tá aí, ó, um esquema de você viajar, uma configuração diferente. E eu gostei muito, mas eu queria voltar para lá agora com a família, para conhecer como turista, para tentar explorar um pouco mais, museus, atrações, né? Enfim, não conheço. Mas você perguntou se a gente viaja muito, comentou. A gente sempre viajou muito. E não é porque a gente tinha muita grana, mas desde que a gente começou a ganhar algum dinheiro, a gente preferiu não complicar a nossa vida, não comprar um carro melhor, não aumentar o apartamento, e a gente começou a gastar mais com viagens. Falou, poxa, a gente não sabe se essa fase boa vai durar muito tempo, né? O que a gente percebeu, lancei um livro, deu certo. Puxa, me chamaram para dar palestra, né? Uma palestra deu um dinheirinho, deu certo. Então a gente sempre preferiu gastar mais com viagem. Tanto que desde o começo, talvez 30%, 40% da nossa renda era com lazer. Caramba! Porque a gente tinha medo de... Eu nunca tive estabilidade, nunca tive carimbo assinado na minha carteira de trabalho. Então, se eu tinha um livro de sucesso, imaginava, puxa, um livro de sucesso, eu vou ganhar um dinheirinho a mais por um ano. Aí me chamava para palestra, mas bom, tem mais 6 meses de garantia. Aí me convidaram para escrever um segundo livro, mais um tempo. Eu fui perceber que eu tinha uma carreira de sucesso lá por volta de 2012, 2013, já tinha mais de 10 anos de carreira. E ali eu tinha acumulado um bom pé de meia porque eu tinha medo daquilo acabar logo. Boa. Então, a gente sempre pensava que o dinheiro que eu estava ganhando num trabalho que a maioria das pessoas não tinha, não era para gastar. Era para formar um patrimônio. Eu estava sempre fazendo a conta do quanto aquele patrimônio rendia. Então, imagina que como se fosse um imóvel. Eu estou construindo uma casinha, quanto mais tijolo eu coloco na casinha, mais ela me rende. Chegou uma hora que o resultado daquele patrimônio, o rendimento daquele patrimônio todos os meses, pagava a nossa conta. Não porque eu tinha muito patrimônio, mas porque a conta era barata. Isso foi em 2005. A gente gastava por mês algo perto de R$3.500. Né? Eu já era professor de pós-graduação, ganhava bem, ela já estava bem na carreira também. Mas enquanto nossos amigos gastavam 6, 7 mil por mês, eu estava gastando 3,5. Porque eu tinha medo daquela fase boa acabar. E chegou uma hora, eu falei, mas espera aí, 3,5 por mês eu ganho com o rendimento do meu patrimônio. Então eu não preciso mais trabalhar. Foi a conclusão que eu cheguei lá em 2005. O que aconteceu dali para frente? Cara, se eu não preciso mais trabalhar, eu não vou ficar engolindo sapo. Sabe o que eu vou fazer? Todos os trabalhos que eu estava pegando até então, que eram sempre trabalhos muito difíceis, eu sempre escolhi aquilo que os outros não queriam. Talvez porque tinha sido atleta, então eu topava preparar mais tempo de aula, topava trabalhar em fim de semana, negociava quadrilha, tô enforcando esse fim de semana para trabalhar e ganhar um dinheiro. Chegou uma hora que eu falei, não vou fazer coisa que não me apaixona. Eu vou dar aula do que eu gosto. E o que está dando mais resultado, pelo menos para o público, é finanças pessoais. Como eu comecei a me dedicar para aquilo que não me dava tanto dinheiro, mas eu gostava mais, eu comecei a fazer com mais paixão, o trabalho começou a ficar melhor. Começou a ficar melhor, a pessoa começou a gostar mais. E gostar mais, comecei a ser chamado para mais palestra, não cobrava palestra. Naquela época não tinha muita gente que falava sobre isso? Porque depois de alguns anos aqui, tipo de 5, 6, sei lá, a internet popularizou a educação financeira pra caramba, né? 2015 pra cá. Nessa época não tinha tanto, Não, né? 2002 que eu escrevi. 2002, escrevi o primeiro livro. Em 2002, você não tinha nem nascido, né, Duda? Nossa, que velho, né? Não, já tinha, tô brincando. Mas em 2002, tinha um cara que escrevia no Brasil sobre investimentos, o Mauro Halford, ele falava até na rádio CBN, ele ficou bem conhecido, mas ele tinha um livro sobre investimentos, para os poucos brasileiros que investiam. Tinha o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos maiores best-sellers dessa área. Ele já existia, ele era um dos livros mais vendidos do Brasil, mas se falava como um assunto de americano. Olha como o americano pensa. E eu comecei a falar daquele assunto nas aulas de contabilidade que eu dava. Então,
tinha uma aula de contabilidade, os meus alunos não eram alunos que gostavam de contabilidade, porque eu dava aula de contabilidade em cursos de marketing, em cursos de direito, né? Então, tem que saber administração, aprende isso aqui. Como eu sabia que os alunos não gostavam, eu comecei a usar exemplos de finanças pessoais. Contabilidade, um troço chato. Ativos, passivos, débitos, créditos, ninguém entende isso aí. Mas quando eu falava, pega o seu imposto de renda. O que é ativo? Ativo, para as empresas, é como bens e direitos que você tem no imposto de renda. Entendi. Os alunos começaram a entender e começaram a querer mais daquilo. Só que eu não tinha tempo de dar mais sobre finanças pessoais. Eu estava tentando ensinar contabilidade. E aí começaram a ter uns abaixo-assinados na fundação que eu dava aula para ter uma aula específica de finanças pessoais. Eu falei, aí fudeu, porque não é um assunto que eu encontro nos livros. Né? O que eu fui fazer? Eu montei uma apostilinha, matemática financeira, se você poupar seu dinheiro durante 30 anos, quanto que você vai ter, que sacrifício você pode fazer na sua vida, tal, virou uma apostila. Essa apostila, quando eu apliquei numa aula, entre os alunos tinha um dono de editora que falou, professor, você tem que transformar isso aí num livro. Eu falei, não, eu não vou transformar num livro, porque brasileiro não lê, ainda mais sobre dinheiro. Eu falei, não, cara, vai que pra você vai valorizar seu currículo e tal. Ele me ajudou a escrever o livro. Ele me pressionou para escrever o livro, porque ele não entendia do assunto, mas ele mandou vários livros estrangeiros e eu respondia para ele, olha, esse livro não serve para o Brasil, né? Esse livro suíço aqui, cara, a realidade dos caras é outra. Esse livro americano, todo americano quer empreender, o brasileiro quer trabalhar, é diferente. Ele falou, coloca esses contrapontos que você tem aos livros estrangeiros, faz um livro para o brasileiro. E nasceu O Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Que para mim, escrevi um livro, agora, Adri, só falta a gente ter um filho e plantar uma árvore em algum lugar, a gente tá feito, né? A questão é que Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, o primeiro livro, começou a fazer sucesso. Parte porque realmente era uma linguagem para o brasileiro, parte porque eu já era um professor de uma boa faculdade, eu dava aula na USP, e falavam, pô, mas você escreveu na linguagem autoajuda. Autoajuda porque o cara que pode pagar o meu curso, ele tá lá no MBA da USP. O cara que não pode, não vai comprar um livro técnico, né? Um compêndio sobre finanças pessoais, os comportamentos, não. Ele quer saber de qual que é o segredo para ter dinheiro. Aquilo me levou pro rádio. Cara, me explica aí, como é que um cara que é mestre está escrevendo uma linguagem que é popular? Cara, o público só vai entender nessa linguagem. E aí começou a virar. O livro começou a fazer sucesso. Das críticas do livro nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Aí se arrebentou mesmo. E aí eu não parei mais de escrever. Mas confesso, Duda, que até... lancei em 2002 meu livro. Até 2008, 2009, eu dizia para Adri quase todos os dias. Essa não é minha área. É mesmo? Você não se sentia realizado? Não. Eu sou formado em administração pública. Tá. Eu achei que algum dia eu entrar na área pública, por um concurso público, por um convite, eu ia, sei lá, me tornar um secretário, um ministro, um prefeito, talvez. É o que eu sabia fazer. Só que um colega de faculdade sabia que eu escrevia muito bem. E esse colega de faculdade foi para a área de finanças, e ele, que era um cara muito bom de quantitativo, de planilhas, de fazer análise, falou, eu preciso de alguém que me ajude a escrever os laudos explicando o que eu fiz. Você não quer me ajudar? Eu entrei para a área de finanças traduzindo o que um cara muito técnico fazia. E durante muito tempo, eu falei, cara, tô fazendo isso para ganhar dinheiro. Não é para me realizar. Só que aí começou a aparecer o discurso de que, pô, mas o laudo que você faz é diferente. É porque eu não sou de finanças. Eu sou um cara de fora explicando. Dali veio o convite para algumas aulas. Já que você não é da área, mas fala bem, dá uma aula pro pessoal que também não é da área, mas precisa aprender. Né? Vocês vão se comunicar melhor. Mais ou menos, né? O Duda falando sobre riqueza para os primos pobres aí. Então, eu sei que não é da área, você vai comunicar melhor. E a coisa começou a funcionar. E naquela época eu percebia que, puxa, se esse meu assunto é tão importante para tanta gente, não adianta eu cobrar que ninguém vai pagar no Brasil para aprender sobre finanças. Não era um assunto que era desejado. Eu comecei a dar muita palestra de graça. E foi quando as palestras começaram a dar certo, depois de talvez umas 80, 100 palestras, que os convites começaram a ficar meio insuportáveis. Aí você começou a cobrar. Eu falei, peraí, tem 3 pessoas disputando a mesma data, você tem alguma verba? Se me pagar, eu vou para você, porque não dá para cancelar com o outro ali, só vou cancelar porque ele não tá pagando nada. Eu comecei a cobrar. E continuou tendo demanda. Na verdade, fui aumentando o preço quando tentando equilibrar a agenda. Esse preço nunca foi suficiente para equilibrar a agenda. O convite foi cada vez maior. Que bom, hein? Aí, por volta de 2012, né? Acho que o ano foi muito importante, foi 2008, 2009, 2 anos que eu escrevi mais livros. Quando eu já tinha 6, 7 livros escritos, eu falei, caramba, acho que eu sou escritor nessa área. Acho que essas palestras vão continuar. Né? A quantidade de convites que eu tenho dá para palestrar por 4 ou 5 anos. Ali eu percebi que eu estava vivendo um sucesso. Na sequência veio o convite para estar na televisão. Eu participei do encontro com Fátima Bernardes durante 2 anos. E ali que realmente eu tive mais contato com a grande massa. Né? Que o público conhecia meu trabalho, conhecia minha linguagem, minha forma de pensar.